Aqui, entrevista coletiva com a comandante do policiamento da segurança pública da região do Grande ABC, a região mais industrializada do país, a coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira. Marcos Savoy, qual é a sua pergunta? Opa, tem uma sim. Coronel, a gente sabe que um dos problemas grandes da Polícia Militar, em todo o estado de São Paulo, mas na região do ABC também, é a questão do cachaceiro, né? Do cara que bebe, tem aquela irresponsabilidade. E aí nós tivemos aí, com um grande até sucesso, não sei como está funcionando hoje, pelas informações que tenho, não funciona muito bem, a questão da lei seca em Diadema. Como que está? A senhora articula isso com os prefeitos? A senhora aprova? Porque é um problemaço isso, né? O cara pega, bate carro, discute em casa, causa um monte de problemas aí para a Polícia Militar, né? Não, é uma medida extremamente importante adotada pela Prefeitura de Diadema. Foi em 2002, já há bastante tempo, e os índices de homicídio, eles reduziram drasticamente. Porque não é só a questão da bebida e das brigas, né? Há envolvimento realmente nos entornos, inclusive, não é só nos bares, né? Nos entornos também. Então, o que a gente entende é que é uma política importante, mas que precisaria ter uma adesão, no caso, falando da região aqui do ABC, das outras cidades também. Porque esse jovem ou essa pessoa que ela não tem a possibilidade de ir num bar, alguma coisa no município porque ele fecha, ela acaba indo para os outros municípios. Não precisa articular, porque Diadema deu certo, porque estava lá articulado com a guarda, com a prefeitura, com os fiscais da prefeitura, né? Porque o que tem de locais irregulares e a Polícia Militar não vai fechar um local irregular que, se eu não me engano, não é função da polícia, né? Com a própria comunidade, né, envolvida nisso. Eu não acho que teria que ter essa integração toda. O vereador Éder Xavier podia falar um pouquinho disso também, né, vereador? Porque aí requer também essa maior integração, né, da população local com a polícia e com a prefeitura também. Não adianta só a senhora querer fazer que não vai dar, né? Então, eu entendo que é uma necessidade, assim, que a população ela precisa se manifestar realmente e exigir, né, uma legislação que atinja esse tipo de problema. Né? Não só isso, e agora, assim, mais recentemente, a questão dos pancadões também é um problema sério. No nosso Copom, a maior demanda é a de perturbação do sossego em razão desses pancadões. Então, a população ela tem uma parcela importante em nos ajudar e nos informar, se ela souber com antecedência, para que a Polícia Militar possa antecipadamente ocupar aquele terreno e impedir o início desse pancadão. Mas e mais uma vez, então, a gente retorna na importância da participação da comunidade, de exigir, né, dos seus prefeitos, dos seus governantes, medidas que acabem dificultando ou impedindo ações que incomodam tanto e que são iniciadores de crimes mesmo. Né? Nessa linha, coronel, queria insistir um pouquinho nisso. Não está faltando algum tipo de reforçar a comunicação para melhorar a imagem da PM? Porque hoje, por exemplo, nós temos um partido político que ele defende a desintegração, a desarticulação, a extinção da Polícia Militar de São Paulo, que eu acho um absurdo. Como é que você vai viver sem polícia? Não está faltando, assim, melhorar o pacote de relações públicas entre a Polícia Militar e a população? Porque, por exemplo, hoje você percebe que o jovem da periferia, o jovem, a criança, é o futuro desse país, minha gente. E nós percebemos que o jovem, ele desenvolveu uma imagem negativa em relação à Polícia Militar. Do contrário, a contramão disso é que o jovem desenvolveu uma imagem positiva do bandido. Hoje tem jovem que ele acha bonito dizer que é bandido, ou ele se espelha em marginais. Não falta, sim, uma linha de frente, uma comunicação, como eu disse, um pacote de relações públicas para poder fazer uma integração melhor da Polícia Militar com a nossa sociedade? Olha, eu entendo que esse papel ele pode ser melhorado, de fato, mas nós já realizamos bastante atividade em relação a essa questão da imagem. E um dos exemplos que eu posso mencionar aqui é o ProERD, que é um programa que tem 20 anos, que trabalha com crianças na idade de 10 anos, né, da 4ª série primária, né, e realmente procura passar valores, passar ensinamentos para que essa criança ela cresça sabendo qual é o caminho a seguir. Então o ProERD ele trabalha nas escolas
no caso, assim, trabalhando com a questão dos males das drogas, mas também da violência. O que ocorre, mais uma vez, o que a gente comenta, é o cenário que nós vivemos. As famílias, isso assim, é algo assim muito... Não precisa ser nenhum estudioso para identificar que as famílias, elas estão desestruturadas. Então isso acaba também refletindo na condição desse jovem, que às vezes não tem uma escola de qualidade, ele não tem um exemplo dentro de casa e ele acaba indo para o lado do crime. Então a polícia militar, ela acaba pegando esse produto, né, no final já em crise, já às vezes numa situação até irreversível, para lidar. Então o ideal é que a situação ela seja trabalhada desde o início, né, desde a formação, com famílias que tenham condições de ter um emprego bom, de ter escola boa, né, para que daí esse jovem, né, ele cresça num ambiente que ele tenha opções de futuro, né. Leandro Amaral, é o homem. Vamos lá. Bom, comandante, do seu antecessor, o Mauro Ricciarelli, o que a senhora pretende dar sequência como ações no comando da PM? O que a senhora pretende aprimorar e mais? Quem está em casa nos acompanhando, pode ter perspectiva de uma grande operação? Por exemplo, um dos antecessores ficou aqui conhecido pela questão da força total. Isso. A senhora pretende inovar, dar sequência a essas operações, para a gente deixar claro para o nosso telespectador? Sem dúvida. O Coronel Mauro, eu com grande honra, acabei substituindo ele no comando do ABC. E o que ele deixou de iniciativa que nós estamos dando continuidade, em especial, são as operações de divisa, junto com a capital. Então nós temos constantemente realizado operações, os nossos coordenadores operacionais, que são oficiais responsáveis pelo planejamento, eles fazem os contatos técnicos, não tem burocracia, não tem dificuldade nenhuma, e nós realizamos essas operações nos pontos onde nós verificamos uma maior incidência criminal. Como são essas operações, rapidamente? Rapidamente. As viaturas, elas fazem o patrulhamento do lado de lá e nós do lado de cá, né? Então há a comunicação e as abordagens são intensificadas, a saturação é realizada e aí, evidentemente, esses criminosos, eles acabam ou se recolhendo ou eles são presos numa tentativa de migrar, ou vice-versa, né? De São Paulo para cá ou daqui para São Paulo. Nós temos ali na área de Mauá, em especial, e aqui na área de São Caetano com o 21º Batalhão da capital. E aquela operação Cavalo de Aço? Isso daí é realizada constantemente. São operações de rotina para nós. O que é isso aí? É para parar a motocicleta? A Cavalo de Aço, a característica principal dela é o uso de motos. Tá. Né? Então, em grandes corredores de veículos, onde a facilidade da moto ela acaba nos favorecendo em relação a criminosos, porque uma grande parcela de roubos de veículos ou em veículos é praticada por motociclistas, então nós temos essa facilidade de... O helicóptero Águia segue à disposição do ABC? A hora que nós precisarmos. Nós realizamos uma grande operação em Santo André, chamada Citadel, vamos realizar uma outra em breve, e aí nós solicitamos recursos da capital, do Águia, do policiamento especializado de choque e também do trânsito. No caso, o Cavalo de Aço da unidade de trânsito especializada, eles acabam patrulhando em torno dos locais onde está sendo realizada a operação, e se eles verificarem qualquer... cara escapando. Exatamente, eles vão atrás e trazem. Legal, então, legal. Nós temos essa operação. A Força Total, ela é uma operação que também periodicamente nós realizamos. É que assim, nós temos a política de permitir que cada comandante de batalhão, ele administre os seus recursos da forma como ele entende melhor, porque ele está ali no dia a dia vivendo a cidade. Quando nós realizamos a Força Total, nós concentramos as viaturas de todos os municípios em um determinado ponto. Por isso que é feita periodicamente, para nós não desguarnecermos as forças de cada comandante de batalhão territorial. Coronel, Vereador Éder Xavier. Coronel, eu ouvi aqui de um dos nossos circunstantes de que os jovens desacreditam da polícia militar. Queria fazer as seguintes considerações da senhora para as suas observações, estamos quase chegando já no final do programa. Nós sabemos que a Constituição, na busca do bem comum, tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é isso? Esses poderes integrados, ou não, passaram, na verdade, a base deste jovem que não confia mais. Por quê? Nós temos no poder judiciário juízes ou operadores desse poder vendendo sentenças. Nós temos políticos no mensalão, no petrobolão, nós temos no executivo
prefeitos, administradores que fazem isto e aquilo, etc. Então, na verdade, o que há um descoroçoamento dos jovens, e não só dos jovens, com a estrutura de mando e poder que nasce na Constituição, com a finalidade de buscar o bem comum, mas não está buscando o bem comum coisa nenhuma, pela essa degradação que nós estamos verificando no tecido social. Não é só no Brasil, é no mundo todo, com todas as guerras religiosas, etc, etc, etc. E a senhora disse muito bem, estou juntando a fala de um dos circunstantes com o que a senhora disse. Este jovem que, no final, a Polícia Militar tem um contato, quando nem sempre ele está já em condições de ser reintegrado à vida social da paz e na harmonia. Quer dizer, a degradação que há não pode ser um só responsabilizado. Então, eu espero que a senhora saiba que nós, os jornalistas, os comunicadores, aqueles que estão lá na Câmara, verificam e querem interpretar de imediato a ansiedade, a demanda coletiva. Essa visão eu até agradeço, porque às vezes realmente nos é cobrado, por isso que eu falo. O meu trabalho em relação aqui à região do ABC, além de toda essa questão técnica e operacional, é colocar o policial militar como uma pessoa importante, que ele tenha consciência da responsabilidade dele em relação à segurança das pessoas e que ele tenha uma motivação para realizar bem o seu trabalho. Porque não é fácil, né? Uma instituição que está presente nos 645 municípios do estado às 24 horas por dia, ter só 100% de sucesso. Nós temos problemas, nós temos algumas dificuldades. Então, essas críticas bem posicionadas, elas são muito bem-vindas. Agora, realmente, colocar todo o peso da responsabilidade em cima de cada policial é além. Né? É um excesso. Então, por isso, meu papel de trabalhar com esse policial, trabalhar, evidentemente, o aperfeiçoamento técnico, o conhecimento dele profissional, mas também a questão da autoestima, a questão da valorização dele como profissional, então, como pessoa. Então, eu entendo que não tem outra maneira de não integrar a sociedade civil com os organismos de segurança. Como que, um detalhe, assim, como que a senhora vê uma coisa para materializar mesmo essa integração que é tão decantada, não é, essa voz todos nós? Ela é falar, o policial militar vai começar a abraçar, mas no fim, uma coisa objetiva da sua experiência, a senhora teria para dizer assim, olha, isto a sociedade, não consegue, como a senhora bem disse, a gente sabe, ninguém comparece, não consegue. Agora vamos dizer assim, não comparece porque o policial militar ou quem está lá não coibiu o furto do meu automóvel, e aí a gente verificando todas as dificuldades, porque é que nós dissemos, o comandante da Polícia Militar, será que ele tem os automóveis necessários? Será que tem à disposição toda a tecnologia? E aí cobrar é tão ruim. Existe alguma maneira que a senhora, na sua experiência, verifica, olha, se isto for feito, ou uma série de conjunto de ações, há a possibilidade da sociedade civil se envolver com a Polícia Militar, que é aquela que está mais próxima de todos, né? Eu não vejo uma solução mágica, não. Eu vejo, assim, uma persistência, né? Um trabalho contínuo de mostrar para a população que ela é importante, né? A nossa Constituição de 1988, ela é denominada Constituição Cidadã, ela trouxe muitas modificações. E uma é essa, realmente. Mas as coisas, elas demoram, né, a se processar, demoram a se processar. Então, eu conto muito aqui e sou muito grata à imprensa aqui da região, muito mesmo. Eu já trabalhei em outras localidades onde não havia essa integração e esse apoio da imprensa em relação à nossa instituição. Eu acho a imprensa que tem um papel fundamental nessa divulgação, nessa demonstração da importância da população. E nós continuarmos o nosso trabalho, né, mostrando o que temos de positivo, procurando mostrar o que nós estamos corrigindo, o que precisa ser corrigido, e assim continuar. Não vejo uma solução mágica. Uma coisa mágica não tem. Não vejo. Marcos Savoy, 30 segundos para suas considerações finais. Não, agradeço demais, viu, Ney? Foi um prazer estar aqui com todos. Valeu mesmo, para mim é uma experiência sempre a mais, vou sempre aprendendo. Desejar muita sorte aqui à Coronel Cláudia, aos seus assessores todos, ao nosso comandante aqui em São Caetano, o Capitão Terron, né? E dizer que a gente está sempre apoiando aqui, estamos do lado da Polícia Militar e desejando muito boa sorte, dizendo que a Polícia Militar melhorou e melhorou muito, 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 na minha opinião, e graças a vocês, que são capacitados, né? Tá? Marcos Savoy, segunda a sexta-feira às 14 horas, a TV Web São Caetano. Estou nesse pedaço aqui, toda quarta. Leandro Amaral, TV Web São Caetano e Rádio do Grande ABC. É isso aí, Ney. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Savoy, Tony, Dr. Éder Xavier.
em especial Coronel Cláudia, parabenizá-la mais uma vez pelo trabalho. A gente sabe que não é fácil. Aliás, aqui no Brasil todo mundo tem mania de ser treinador e gosta de dar pitaco em tudo, e na segurança não é diferente, né? Parece que para quem está fora tudo é no passe aqui, de mágica, tá resolvido o problema. Mas importante, como a Coronel deixou claro, e aí o recado para quem está em casa e nos assiste nesse momento, é que tem que participar também. Não adianta cruzar os braços em casa e jogar toda a responsabilidade na Polícia Militar. É igual o pai e a mãe que joga o filho na escola e delega ao professor toda a responsabilidade da criança e não cumpre o seu papel em casa. Então não adianta nada se você não cumprir sua parte. Deu bobeira no semáforo, deu bobeira na porta de casa e depois, sei lá, não tinha polícia passando aqui em casa, mas você também deu mole. Então tem que cumprir, tem que fazer sua parte. Parabéns, Ney, parabéns a todos e parabéns também ao comandante. Obrigado. Caro amigo Tony Duarte, TV Web São Caetano. Ok, Ney, muito obrigado pela oportunidade também, os companheiros aqui presentes, a Web TV, por abrir esse espaço democrático, esse espaço plural. E algo que eu gostaria de dirigir ainda a palavra à nossa comandante é que, infelizmente, nesse país nós vivemos uma total inversão de valores. Porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil, o Exército Brasileiro são entes que estão aí para resguardar a segurança da população, e esse é o papel deles. E nós deveríamos, na verdade, aplaudir esses entes, essas instituições que são importantíssimas, inclusive, para o exercício da democracia. Eu a parabenizo e desejo toda a felicidade nessa empreitada, comandante. Obrigada. Vereador São Caetano, o advogado Éder Xavier. Eu sinto de todo o coração, de verdade, eu sou o tal do polêmico que fala o que pensa, e eu sinto que a senhora traz mesmo na sua alma e consegue exteriorizar isto que é tão necessário, a proximidade, porque nós falamos aqui que não há segurança sem integração com a sociedade. A senhora certamente dará exemplo para todos, e como São Caetano, o ABC, tem ressonância nacional, que o seu trabalho, que esse espírito que a senhora está impregnando o seu trabalho, possa também campear por outras praças e conquistar na mesma maneira São Paulo e o Brasil. Ou seja, aqueles que estão no comando da segurança têm que ter essas suas características de docilidade, firmeza, docilidade, mas nunca afetada. Parabéns, um prazer estar fazendo o programa com a senhora Coronel Cláudia Rigon. Obrigada. Coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira, muito obrigado pelos cumprimentos, pela sua participação. E a senhora vai encerrar o programa, por favor. Eu tenho só a agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, colocar a nossa instituição, a Polícia Militar, à disposição da população aqui da região do Grande ABC. Eu reitero o meu compromisso, meu e dos meus policiais, da minha equipe, de trabalhar incansavelmente pela segurança aqui dessa região. Contem com a Polícia Militar. Obrigada.